Há dores que não querem ser curadas, querem ser cultuadas. Há lembranças que não apodrecem com o tempo, mas fermentam, como se algo nelas ainda vivesse, como se o passado não fosse um cadáver enterrado, mas um espectro faminto que se deita ao nosso lado todas as noites. Pergunte a si mesmo, com a brutal honestidade de quem olha para um espelho rachado, por que continuamos a acariciar aquilo que já nos rasgou? O que nos leva a construir um altar para a dor, como se ela fosse a única coisa real em meio a este mundo de aparências frágeis. Talvez não seja o sofrimento que tememos perder, mas o significado que inventamos a partir dele. O trauma como identidade, a cicatriz como prova de existência. E se o que chamamos de cura não passar de uma traição ao nosso mito pessoal, Nietzsche sussurra entre os escombros. O homem não suporta o vazio de ser apenas presente. Ele precisa de um abismo ao qual retornar, uma história mal resolvida para justificar sua própria paralisia. A dor antiga, essa relíquia do espírito, torna-se o oráculo que dita as escolhas do agora. Mas quem, de fato, está no comando? Você ou o fantasma do que foi tirado? Imagina que cada passo à frente está, secretamente, amarrado por correntes invisíveis ao instante em que tudo quebrou. Repetimos os mesmos padrões, os mesmos discursos interiores, como se estivéssemos encenando eternamente um teatro que já não tem público. E ainda assim, nos recusamos a abandonar o palco. Será que o sofrimento nos dá um papel definido, uma narrativa coerente, em um mundo onde tudo mais é fluxo e caos? Ou será que, no fundo, temos medo de descobrir quem somos sem a dor como referência? Há um paradoxo aqui, escondido como uma armadilha na selva da alma. Quanto mais tentamos deixar o passado, mais ele se infiltra em nossos gestos cotidianos. Não como lembrança, mas como linguagem. Amamos como fomos feridos. Agimos como fomos moldados. E então nos perguntamos por que tudo se repete. Mas, e se o passado não quiser ser esquecido? E se ele apenas exigir ser compreendido? Como enigma, não como uma sentença? Talvez a memória seja menos um arquivo e mais uma criatura viva, que só repousa quando é ouvida. Algo em você já começou a se mover. Um desconforto, uma urgência, uma suspeita de que o que te prende não é o que aconteceu, mas o significado que você aceitou sem questionar. Resta a pergunta que tudo contamina. Quem você seria se deixasse de ser aquele que sofreu? Se essa ideia já incomoda, então o vídeo não será uma resposta, será um confronto. O passado está chamando, não para te puxar de volta, mas para ser desmascarado. E talvez, apenas talvez, você não queira perder o que vai acontecer depois disso. Há algo de sagrado na dor que se repete, não pela dor em si, mas pela insistência com que ela se apresenta, como uma oração silenciosa feita ao vazio. Porque ela volta? Porque, mesmo quando os fatos já se dissolveram no tempo, ainda sentimos o gosto amargo do que nos foi negado, a presença invisível do que nos arrancaram. Talvez porque o sofrimento tenha se tornado um idioma, um dialeto íntimo, falado apenas dentro da alma, onde cada gesto, cada escolha, cada silêncio ecoa um antigo grito que nunca pôde ser ouvido por completo. Nós não relembramos, nós revivemos, e nesse reviver, tornamo-nos prisioneiros de um teatro sem público, onde o roteiro é escrito pelas mãos que nos feriram, e encenado por nós com a perfeição obsessiva de quem confunde repetição com redenção. Mas há uma verdade mais brutal escondida por trás da nostalgia das feridas. Às vezes, a dor é tudo que nos resta como prova de que existimos. Quando o mundo gira rápido demais, quando tudo é descartável, quando ninguém nos vê de verdade, o sofrimento se transforma em identidade. E então o passado não é só uma lembrança, é um porto, um chão, um nome. Desapegar-se dele seria como dissolver-se no nada, como tornar-se um ponto cego dentro da própria história. Por que quem somos sem aquilo que nos marcou? Quem seríamos se não fossemos os traídos, os humilhados, os abandonados, os incompreendidos? A verdade é que o trauma oferece algo que o presente raramente consegue:
um sentido estável, mesmo que doloroso. E nós, criaturas famintas por significado, preferimos carregar espinhos do que caminhar descalço sobre o solo incerto da liberdade. Há quem diga que o tempo cura, mas o tempo não cura nada. Ele só esconde. E é aquilo que é apenas escondido, sem ser visto, sem ser atravessado, sem ser integrado, apodrece dentro, como frutas esquecidas no fundo de uma gaveta. O que foi enterrado vivo não morre. Espera que você pare de correr. Espera que, em uma noite silenciosa, o seu corpo amoleça e você sonhe com aquilo que jura ter superado. Porque é no sono que a verdade se insinua, quando a mente racional já não pode censurar o que grita por sentido. E é aí que tudo retorna, não como uma lembrança isolada, mas como uma atmosfera, uma cor, um cheiro, um olhar, porque a dor antiga não volta com datas, mas com sensações. E cada vez que ela retorna, ela quer ser ouvida de verdade, e não apenas calada com distrações, frases prontas ou tentativas frágeis de seguir em frente. Há, no fundo de tudo isso, uma escolha disfarçada, ou nos tornamos coveiros da própria alma, enterrando cada fragmento de dor sob camadas de desempenho e positividade forçada, ou aceitamos descer até as catacumbas da memória, onde ainda ecoa o choro que ninguém escutou. Não se trata de buscar culpados. Trata-se de reconhecer o pacto silencioso que fizemos com o sofrimento, o pacto de permanecer pequenos para não sermos feridos novamente, o pacto de evitar o amor para não correr o risco da perda, o pacto de controlar tudo para não encarar o caos. Mas todo pacto tem um preço, e talvez este esteja sendo pago em parcelas de vida não vivida, de encontros evitados, de sonhos que não ousaram nascer. Porque quando o passado nos prende, não é com correntes, é com promessas não cumpridas. E são essas promessas, essas versões de nós que nunca nasceram, que nos assombram em silêncio. Mas se você pudesse romper esse ciclo, não fugindo, não ignorando, não se fazendo de forte, mas voltando ao centro do labirinto, lá onde tudo começou, e olhando nos olhos da dor com a maturidade que só o tempo oferece, não para esquecer, mas para integrar, não para perdoar de imediato, mas para compreender, porque há algo que ninguém te contou. O passado só se dissolve quando atravessado com presença, quando você mergulha nele sem tentar mudá-lo, sem pedir que fosse diferente, e o aceita como parte da tapeçaria que te fez ser quem é. É nesse instante que a prisão se revela como ilusão, e o que parecia ser peso torna-se solo fértil. Mas essa travessia exige coragem, a coragem de desaprender quem você acreditava ser, porque o apego à dor não é apego à dor, é apego à identidade construída a partir dela. E enquanto essa identidade for a sua única âncora, toda tentativa de liberdade será sentida como ameaça. Por isso, libertar-se dói, não porque é errado, mas porque é real. E tudo que é real, antes de curar, fere. Como a luz que invade os olhos de quem viveu tempo demais nas sombras. E talvez, no fim, a pergunta nunca tenha sido asterisco porque o passado dói asterisco, mas asterisco porque ainda o chamamos de passado asterisco se ele pulsa em cada decisão silenciosa, em cada amor que evitamos, em cada impulso que nos censuramos. O que parecia uma lembrança é, na verdade, uma presença. E o que parecia uma ferida é um espelho. À medida que você escuta isso, talvez sinta algo se mover dentro. Um reconhecimento sutil, como se uma parte esquecida de si estivesse despertando, abrindo os olhos lentamente sob a poeira dos anos. Porque nada do que foi verdadeiramente vivido desaparece, mas tudo o que é verdadeiramente compreendido se transforma. Não se trata de apagar memórias, mas de deixar de ser comandado por elas. Quando você caminha pelas ruínas do que te feriu com olhos limpos, algo muda de lugar. O que antes era prisão se torna passagem, e o que parecia sombra se revela contorno da sua luz mais íntima. Você não é o que te aconteceu, é o que você faz com o que te aconteceu. E esse instante agora,
Esse simples respirar mais fundo já pode ser o primeiro passo de uma existência menos reativa e mais desperta. Olhe bem para dentro. Será que é mesmo o passado que se recusa a ir embora, ou é você quem ainda não ousou se despedir dele? Porque libertar-se da dor é, também, libertar-se da versão de si que aprendeu a sobreviver nela. E isso exige coragem. A coragem de morrer para aquilo que você foi, para enfim nascer no que poderia ser. Esse vídeo não termina aqui. Ele ecoa onde as palavras cessam. Nas escolhas pequenas, nos silêncios que agora dizem mais, no modo como você se permitirá ser novo diante daquilo que sempre foi. O mundo não muda quando esquecemos o que nos feriu. Ele muda quando deixamos de construir nosso futuro com os tijolos da dor antiga. E se há algo que pode ser resgatado de tudo isso, é a possibilidade de renascer como quem atravessou um incêndio e carrega o cheiro de fumaça, não como sinal de derrota, mas como prova de renascimento. A vida, afinal, não quer explicações. Ela quer presença. E talvez seja essa sua chance de viver com mais verdade, com mais inteireza, não apesar do que houve, mas asterisco com asterisco o que houve, como quem transforma escombros em solo fértil. Se algo vibrou aí dentro, se uma faísca se acendeu mesmo sem nome, então compartilhe este vídeo com quem ainda habita os corredores escuros do próprio passado. Curta, comente, inscreva-se, não como um gesto mecânico, mas como uma afirmação silenciosa. Asterisco, eu escolho atravessar asterisco. Porque a única cura verdadeira não está em esquecer, mas em tornar-se alguém que finalmente pode olhar para trás e sorrir, não porque esqueceu, mas porque asterisco já não sangra asterisco.